Audiobook O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Estamos no capítulo 7. Dos principados novos que se conquistam com as armas e fortuna dos outros. Aqueles que somente por fortuna se tornam de privados em príncipes, com pouca fadiga assim se transformam, mas só com muito esforço assim se mantêm. Não encontram nenhuma dificuldade pelo caminho porque atingem o posto a voo. Mas toda sorte de dificuldade nasce depois que aí estão. São aqueles aos quais é concedido um estado, seja por dinheiro, seja por graça do concedente, como ocorreu a muitos na Grécia, nas cidades da Jônia e do Helesponto, onde foram feitos príncipes por Dário, a fim de que as conservassem para sua segurança e glória. Como eram feitos ainda aqueles imperadores que, por corrupção dos soldados de privados, alcançavam o domínio do império. Estes estão simplesmente submetidos à vontade e à fortuna de quem lhes concedeu o Estado, que são duas coisas grandemente volúveis e instáveis. E não sabem e não podem manter a sua posição. Não sabem porque, se não são homens de grande engenho e virtude, não é razoável que, tendo vivido sempre em ambiente privado, saibam comandar. Não podem porque não têm forças que lhes possam ser amigas e fiéis. Ainda, os estados que surgem rapidamente, como todas as demais coisas da natureza que nascem e crescem depressa, não podem ter raízes e estruturação perfeitas, de forma que a primeira adversidade os extingue. Salvo se aqueles que, como foi dito, assim repentinamente se tornarem príncipes, forem de tanta virtude que saibam, desde logo, preparar-se para conservar aquilo que a fortuna lhe pôs no regaço, formando posteriormente as bases que os outros estabeleceram antes de se tornar príncipes. Destes dois citados modos de vir a ser príncipe, por virtude ou por fortuna, quero apontar dois exemplos ocorridos nos dias de nossas memórias. Estes são Francisco Sforza e César Borgia. Francisco, pelos meios devido e com grande virtude, de privado tornou-se duque de Milão, e aquilo que com 1000 esforços tinha conquistado, com um pouco trabalho manteve. Por outro lado, César Borgia, pelo povo chamado Duque Valentino, adquiriu o estado com a fortuna do pai, e juntamente com aquela o perdeu. Isso não obstante fossem por ele utilizados todos os meios e feito tudo aquilo que devia ser efetivado por um homem prudente e virtuoso, para lançar raízes naqueles estados que as armas e as fortunas de outrem lhe tinham concedido. Porque, como se disse acima, quem não lança os alicerces primeiro, com uma grande virtude poderá estabelecê-los depois, ainda que se façam com aborrecimentos para o construtor e perigo para o edifício. Se, pois, se considerarem todos os processos do Duque, ver-se a ter ele estabelecido grandes alicerces para o futuro poderio, dos quais não julgo supérfluo descrever, pois não saberia que melhores preceitos do que o exemplo de suas ações poderia indicar a um príncipe novo. E se as suas disposições não lhes aproveitaram, não foi por culpa sua, mas sim em resultado de uma extraordinária e extrema má sorte. Tinha Alexandre VI, ao querer tornar grande o duque seu filho, muitas dificuldades presentes e futuras. Primeiro, não via meio de poder fazê-lo senhor de algum estado que não fosse estado da igreja. Voltando-se para tomar um destes, sabia que o duque de Milão e os venezianos não lhe permitiram, porque Faenza e Rimini estavam já sob a proteção dos venezianos. Via, além disto, as armas da Itália, e em especial aquelas que poderia servir-se, encontra-se nas mãos daqueles que deviam temer a grandeza do Papa. Não podia afiar-se assim, pertencendo todas elas aos Orsini e Colonna e seus partidários. Era, pois, necessário que se perturbasse aquela organização dos estados italianos e fossem
desarticulados os pertencentes àquelas, para poder assenhorar-se seguramente de parte dos mesmos. Isso foi-lhes fácil. Eis que os encontrou os venezianos, que, levados por outras causas, tinham se posto a fazer com que os franceses retornassem à Itália, ao que não somente não se opôs, como também tornou-se mais fácil com a dissolução do primeiro matrimônio do rei Luís. Passou, portanto, o rei da Itália com a ajuda dos venezianos e consentimento de Alexandre, nem bem era chegado a Milão. Já o papa dele obteve tropas para a conquista da Romanha, a qual tornou-se possível em razão da reputação do rei. Tendo ocupado a Romanha e batido os partidários dos Colonna, o duque, querendo manter a conquista e avançar mais à frente, tinha duas coisas que tal lhe impediam: uma, as suas tropas que não lhes pareciam fiéis; a outra, a vontade da França. Isto é, temia o duque que lhe falhassem as tropas dos Orsini, das quais se valera, não só impedindo-o de conquistar, como também tomando-lhe o conquistado, bem como receava que o rei não deixasse de fazer-lhe o mesmo. Dos Orsini teve prova quando, depois da tomada de Faenza, assaltando Bolonha, os viu irem friamente a esse assalto. Acerca do rei, conheceu sua disposição quando, tomado o ducado de Urbino, atacou a Toscana. O rei fê-lo desistir dessa campanha. Em consequência de tal, o duque deliberou não mais depender das armas e fortuna dos outros. Inicialmente, enfraqueceu as facções dos Orsini e dos Colonna em Roma. Para tanto, atraiu para junto de si todos os adeptos do mesmo, que fossem gentis homens, fazendo-os seus gentis homens, dando-lhes grandes estipêndios e os honrando, segundo suas qualidades, com comandos e governos, de forma que, em poucos meses, a afeição que mantinham pelas facções foi extinta e voltou-se toda ela para o duque. Depois esperou a ocasião de eliminar Orsini, dispersos que já estavam os da casa Colonna, ocasião que lhe surgiu bem e que ele melhor aproveitou, porque tendo percebido os Orsini, tarde, porém, que a grandeza do duque e da igreja era a sua ruína, organizaram uma conferência em Magione, no Perugino. Dessa reunião nasceram a rebelião de Urbino, os tumultos da Romanha e infinitos perigos para o duque, o qual a todos superou com o auxílio dos franceses. E readquirida a reputação, não confiando na França nem nas outras tropas estrangeiras para não as ter fortalecidas, socorreu-se da astúcia. E tão bem soube dissimular seus sentimentos, que os Orsini, por intermédio do senhor Paulo, reconciliaram-se com ele, para assegurar-se melhor deste intermediário. O duque não deixou de dispersar-lhe cortesia de toda a natureza, dando-lhe dinheiro, roupas e cavalos, tanto assim que a simplicidade dos Orsines levou-os à Sinigália, às mãos do duque. Eliminados, pois, esses chefes, transformados os partidários dos mesmos em amigos seus, tinha o duque lançado muito boas bases para seu poderio, possuindo toda a Romanha com o ducado de Urbino, parecendo-lhe ainda ter tornado amiga a Romanha, e ganho para si todas aquelas populações que começavam a experimentar o seu bem-estar. E porque essa parte é digna de ser reconhecida e imitada pelos outros, não desejo omiti-la. Tomada que foi a Romanha, encontrando-a dirigida por senhores impotentes, os quais mais depressa haviam expoliado os seus súditos dos que tinham governado, dando-lhes motivo de desunião ao invés de união. Tanto que aquela província era toda cheia de latrocínios, de brigas e de tantas outras causas de insolência. O duque julgou necessário, para torná-la pacífica e obediente ao poder real, dar-lhe bom governo. Por isso, aí colocou Ramiro de Orco, homem cruel e solícito, ao qual deu os mais amplos poderes. Este, em pouco tempo, tornou-a pacífica e unida, e com muito grande reputação. Depois, entendeu o duque não ser necessária tão excessiva autoridade,
e isso porque não duvidava pudesse vir a mesma a tornar-se odiosa. Instalou um juízo civil no centro da província, com um presidente excelentíssimo, onde cada cidade tinha o seu advogado. E porque sabia que os rigorismos passados tinham dado origem a algum ódio, para limpar o espírito daquelas populações e conquistá-lo completamente, quis mostrar que, se alguma crueldade havia ocorrido, não nascera dele, mas sim da triste e cruel natureza do ministro. E servindo-se da oportunidade, fez colocarem-no uma manhã na praça pública de Casena, cortado em dois pedaços, com um pau e uma faca ensanguentada ao lado. A ferocidade desse espetáculo fez com que a população ficasse ao mesmo tempo satisfeita e pasmada. Mas voltaremos ao ponto de partida. Digo que, encontrando-se o duque bastante forte e relativamente garantido contra os perigos presentes, por ter se armado a seu modo e ter em boa parte dissolvido aquelas tropas que, próximas, poderiam molestá-lo, restava-lhe, querendo prosseguir com as conquistas, o temor ao rei de França, porque sabia como tal proceder não seria suportado, mesmo que, tarde, havia-se apercebido de seu erro. Começou, por isso, a procurar novas amizades e a tergiversar com a França, na incursão que os franceses fizeram no reino de Nápoles, contra os espanhóis e que assediavam Gaeta. A sua intenção era garantir-se contra eles, o que ter-lhe-ia surtido pronto efeito se Alexandre tivesse continuado vivo. Esta foi a sua política quanto a essas coisas presentes. Mas, quanto às futuras, ele tinha a temer, inicialmente, que um novo sucessor ao governo da Igreja não fosse seu amigo e procurasse tomar-lhe aquilo que Alexandre lhe dera. E pensou proceder por quatro modos. Primeiro, extinguir as famílias daqueles senhores que tinham expoliado para tolher ao Papa aquela oportunidade. Segundo, conquistar todos os gentes homens de Roma, como foi dito, para poder com eles manter o Papa tolhido. Terceiro, tornar-lhe o colégio tornar-lhe o colégio mais seu o quanto possível. Quarto, conquistar tanto poder antes que o pai morresse, que pudesse por si mesmo resistir a um primeiro impacto. Destas quatro coisas, a morte de Alexandre ele havia realizado três, porque dos senhores despojados ele matou quantos pôde alcançar, e pouquíssimos se salvaram. Tinha conseguido o apoio dos gentis homens romanos, e no colégio possuía muito grande parte. E quanto à nova conquista, resolvera tornar-se senhor da Toscana. Possuía já Perugia e Piombino, e havia tomado a proteção de Pisa. Como não mais precisasse ter respeito à França, que o desmerecera por estarem já os franceses despojados do reino pelos espanhóis, de forma que cada um deles necessitava comprar a sua amizade, saltaria sobre Pisa. Depois disso, Luca e Siena cederiam prontamente, parte por inveja dos florentinos, parte por medo. Os florentinos não teriam remédio. O que, se tivesse acontecido, deveria ocorrer no mesmo ano em que Alexandre morreu, conferir-lhe-ia tantas forças e tanta reputação que ele ter-se-ia mantido por si mesmo, não mais dependendo da fortuna e das forças dos outros, mas sim de sua própria potência e virtude. Mas Alexandre morreu 5 anos depois que ele começara a desembainhar a espada. Deixou-o apenas com o estado da Romanha consolidado, com todos os outros no ar, em meio a dois fortíssimos exércitos inimigos e doente de morte. Havia no duque tanta bravura indômita e tanta virtude, conhecia tão bem como se conquistam ou se perdem os homens e talmente sólidos eram os alicerces que assim em tão pouco tempo havia lançado, que, se não tivesse tido aqueles exércitos sobre si, ou se não estivesse são, teria vencido qualquer dificuldade. E de que seus alicerces fossem bons, viu-se, porque a Romanha esperou mais de um mês em Roma, ainda que apenas meio vivo, esteve em segurança, e se bem os Baglioni, Vitelli e Orsini viessem a Roma, nada puderam fazer contra ele. Se não pode fazer papa quem queria,
pelo menos evitou que o fossem quem ele não queria. Mas, se por ocasião da morte de Alexandre ele tivesse estado são, tudo lhe teria sido fácil. Disse-me ele, no dia em que foi eleito Júlio, que havia cogitado de tudo aquilo que podia acontecer morrendo o pai, e para tudo encontrara remédio, mas jamais havia pensado, além da morte de seu pai, que ele mesmo também pudesse estar para morrer. Relatadas assim todas as ações do duque, eu não saberia repreendê-lo. Antes penso que, como o fiz, deva ser proposto a imitação de todos aqueles que, por fortuna e com as armas dos outros, subiram ao poder. Porque, tendo grande ânimo e alta intenção, ele não podia portar-se de outra forma, aos seus desígnios, somente se opuseram à brevidade da vida de Alexandre, à sua enfermidade. Quem, pois julgar necessário, no seu principado novo, assegurar-se contra os inimigos, adquirir amigos, vencer ou pela força ou pela fraude, fazer-se amar e temer pelo povo, seguir e reverenciar pelos soldados, eliminar aqueles que podem ou têm razões para ofender, ordenar por novos modos as instituições antigas, ser severo e grato, magnânimo e liberal, extinguir a milícia infiel, criar uma nova, manter a amizade dos reis e dos príncipes, de modo que beneficiem de boa vontade ou ofendam com o temor. Não poderá encontrar exemplos mais recentes que as ações do Duque. Somente se pode acusá-lo na criação de Júlio Pontífice, onde má foi a eleição, porque, como foi dito, não podendo fazer um papa de acordo com seu desejo, ele podia impedir fosse feito quem não quisesse, e não devia jamais consentir no papado daqueles cardeais que tivessem sido por ele ofendidos, ou que, tornados papas, viessem a temê-lo. Na verdade, os homens ofendem ou por medo ou por ódio. Os que ele ofendera eram, entre outros, Sampiero ad Vincula, Colonna, San Giorgio, Ascânio, todos os outros, tornados papas, tinham por que temê-lo, exceto o de Juão e os espanhóis. Estes por afinidade e por obrigações, aquele pelo poder e por ter ao seu lado o reino da França. Consequentemente, o duque, antes de tudo, devia criar para um espanhol, e não podendo, devia consentir que fosse eleito o cardeal de Rouen, e não o de Sampierro Edvícola. E quem acreditar que nas grandes personagens os novos benefícios façam esquecer as velhas injúrias, engana-se. Errou, pois, o duque nessa eleição, tornando-se ele mesmo a causa de sua ruína final.